Boa noite, boa noite. Vou convidar o pessoal aqui. Olá, fala Cris. Tudo bom, cara? Como você tá? Oi, Renata. Hoje eu vim fazer uma coisa diferente aqui. Boa noite, boa noite. Ô, Fran, você chegou aí? Tá nas paradas? Que bom, que bom, que bom, que bom. Fico feliz de vocês estarem aqui. Estão ouvindo bem o YouTube? Estão conseguindo ouvir? Olá, Renata. Vamos falar aqui hoje de procrastinação. Vai estar comigo aí? Deixa eu colocar aqui. Pronto. É isso aí. É isso aí. Cumpri o combinado. Até a academia entrou aí, ó. Tá ouvindo o YouTube? Como que tá? Tá legal o som? Meu, taca o dedo, gente. Vamos lá. Eu quero hoje contribuir com vocês com conteúdo super bacana. Fala, Beri, menino lindo. Boa noite, Renata. Vamos lá, ó. Vamos lá, gente. Vou ensinar aqui o jogo do Instagram. Para a gente ganhar no jogo do Instagram, a gente tem que jogar nas regras dele. E para regras do Instagram é o seguinte: primeiro é o aviãozinho. Coloca aí, ó. Coloca nesse aviãozinho de vocês. Convida mais pessoas, pessoas que vocês sabem que têm o hábito de procrastinar e ou que vocês nem sabem que a pessoa, você imagina que tem, porque às vezes você não consegue muito bem definir o que é procrastinação. E convida essas pessoas para participar dessa live, porque a procrastinação é uma das coisas que mais atrapalha a vida das pessoas. É uma coisa terrível, muito ruim, né? Porque é diferente da preguiça, né? Então a preguiça é uma coisa, a procrastinação é outra, e as pessoas confundem muito isso. Então o primeiro joguinho do Instagram é convidar todo mundo, e depois é tacar o dedo nesse coraçãozinho aí, ó. Tacar o dedo nesse coraçãozinho para fazer sentido, para o Instagram falar assim: nossa, esse cara tá bombando. Ele vai pensar que é o Bonovox que tá fazendo a live. Só me dá um feedback só para eu saber em relação ao som, tanto o meu som como o som do YouTube, se tá bom. Para eu saber a altura, mas já eu tô tirando. Fechou? Tá legal? Então tá bom. Pessoal, vamos começar? Vamos lá? Vamos cumprir o combinado? Então vamos lá. Então vamos cumprir o combinado e eu vou tirar o som aqui do YouTube agora, tá bom? Tô tirando. Tirei e tô vindo agora pro meu mapa aqui, que eu fiz um mapa de mental para ser bem produtivo. Preparei um conteúdo bem bacana para vocês. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero passar para vocês tá bom? Beleza. Pessoal, e é o seguinte, por favor, eu quero a interação de vocês na live, tá? Então, qualquer pergunta, vocês mandam aí, se vocês quiserem participar, manda o convite, que a gente vai falando aqui, vai fazendo o negócio ficar bem legal, tá? Primeira coisa é o seguinte, né? A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu peguei esse insight aqui no livro sagrado sobre procrastinação, porque você percebe em várias passagens aqui que Deus não é um cara que procrastina. Acho que isso vocês concordam comigo. O que ele tem que fazer, ele já faz de pronto, ele não fica deixando para depois. E tem uma passagem aqui que é super bacana, que tem esse código, tem esse insight da procrastinação, tem esse código aqui da procrastinação e fala pra gente como que ele tem que ser evitado, né? E como você tem que fazer as coisas quando elas têm que ser feitas e não no teu tempo. Então, quando você vai em Gênesis, que você tem a construção da Torre de Babel, né? Porque os planos de Deus, o que que era? Era que a gente multiplicasse, né? Quando a gente saiu lá do Jardim do Éden, para multiplicar e para povoar todo mundo. Aí quando você vê em Gênesis no 11,
você vê que os caras, assim que os descendentes de Noé, eles começaram a caminhar pelo mundo até que chegaram numa planície. Quando chegaram nessa planície, olha, vê se você se coloca na história. Quando chegaram nessa planície, eles falaram assim, porra, mas para que a gente vai ficar andando pelo mundo, vai ficar se dividindo? E até naquele momento todos falavam a mesma língua. Aí um teve a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre gigantesca, né? Que desta forma nós não vamos precisar mais sair pelo mundo, a gente vai precisar se dividir, a gente vai ficar num local só. Então esse cara aí, né, teve essa ideia, jogou a ideia lá pro povo, e o povo, pô, show de bola, vamos ficar junto. Neste momento, todo mundo falava ainda a mesma língua. Mas olha o que aconteceu. Então, o plano de Deus era que a gente povoasse todo mundo. Aí o negócio começou a ir para esse caminho. Só que aí teve essa situação, fala, pô, não, vamos construir uma torre aqui, essa torre ela vai crescer até os céus e vai caber todo mundo. É óbvio que isso não daria certo, mas ia retardar os planos de Deus. E o que aconteceu? Olha só o que não é procrastinar. Então isso aconteceu, Deus percebeu, então está em Gênesis 5. Hein? E Jeová passou a descer para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Depois Jeová disse, eis que são um só povo e um só idioma para todos eles, e isto é o que principiam a fazer. Ora, nada do que intentei a fazer será inalcançável. Vamos descer e confundir os seus idiomas, para que não escute o idioma um dos outros. Olha que loucura. E aí sim, né, resumindo, Deus desceu, confundiu o idioma de todo mundo, as pessoas não conseguiam mais se comunicar, e aí vamos lá. Idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra. Vocês percebem, então, que procrastinar não é algo que nós devemos fazer na vida? Porque se nós somos a imagem e semelhança do Criador, o Criador não procrastina. Ele tem uma situação, ele vem e resolve. Ele não deixa para depois. Então tudo que é adiado por nós, não por ele. Ele já tem o plano dele certinho. E quando alguma coisa no plano dele, alguém consegue, né, vamos dizer assim, dar uma alterada nesse plano, ele toma atitude imediatamente. Então esse insight que está em Gênesis 11 faz todo sentido, e a partir do momento que eu comecei a ouvir, né, pegar esse insight, eu comecei a diminuir a minha procrastinação, porque eu procrastino pra caramba, muito, eu sou muito procrastinador. Pô, mas como assim, Almir? Você sabe que a procrastinação não faz bem, que a procrastinação não é algo de Deus, e mesmo assim você faz? Sim, faço. Então a ideia hoje aqui é dizer para vocês que a procrastinação, ela não tem como você acabar com ela, mas tem como você melhorar e melhorar muito. Deixa eu tirar isso aqui também. Melhorar e melhorar muito. De que forma? Entendendo, primeiramente, o que é procrastinação. Porque quando você descobre, né, como o seu inimigo trabalha, você passa a ter ferramentas para combatê-lo. Né? Aí vem já Sun Tzu, a arte da guerra. Se você conhece o teu inimigo, mas não se conhece, você tem 50% de chance de vitória. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, você tem 50% de chance de vitória. Se você não se conhece e você também não conhece o seu inimigo, você tem 100% de derrota. Agora, quando você se conhece e conhece o seu inimigo, você tem 100% de chances de vitória. Então, o que a gente tem que fazer com tudo que a gente tem aí que nos atrapalha a nossa produtividade, que atrapalha o nosso dia a dia, é justamente entender esses processos e começar a utilizar ferramentas que vão te ajudar a melhorar isso. Olá, Renata, tudo bom? Porém, você não vai conseguir acabar com a procrastinação, mas você vai conseguir melhorar muito. Então, primeira coisa, vamos entender o que é procrastinação. Procrastinação é muito diferente de preguiça, tá? Procrastinação não é você não fazer nada, porque quem procrastina, isso que é muito triste, porque o preguiçoso, esse merece não ter porcaria nenhuma, porque é um preguiçoso, é a pessoa que não tem disposição para fazer nada. Então isso daí eu chamo até de uma patologia, né? Aquela pessoa que não tem disposição para fazer nada. Isso é o preguiçoso, faz tudo meia boca. O cara que procrastina, ele não é preguiçoso, ele é um cara que trabalha demais.
Por quê? Porque além de fazer o que ele tem que fazer, ele começa a arrumar um monte de tarefas que não são tão importantes para executá-las. Então, o cara que procrastina, na verdade, ele é um cara muito impulsivo, ele é um cara multitarefas. E esse cara multitarefas, ele acaba sendo prejudicial para a produtividade dele. Por quê? Porque ele perde o foco. Então, você imagina o seguinte, eu tenho que fazer algo, é como se tivesse um monte de fichinha, tá? Então, você imagina que tem um monte de fichinha. Então, eu cheguei aqui a fichinha, isso é o importante, a fichinha vermelha, a fichinha do dia, isso é o importante para fazer. Aí, o que eu faço? Eu pego essa fichinha do dia, vamos imaginar até vem alguém de sacanagem, pega essa fichinha do dia e coloca aqui atrás. Aí eu começo a fazer aquele monte de coisa que não importa, e quando está chegando no final do dia, o que acontece? Chega a fichinha que eu realmente tinha que fazer. Porque a gente tem coisas que a gente deve fazer e tem coisas que a gente tem que fazer. Essa é a questão. Então, quando você procrastina, não é que você deixa de fazer o que você tem que fazer. Você deixa para depois. Você vai colocando coisas que você tem que fazer para a posterioridade e você fica fazendo aquelas coisas que você tem que fazer, mas que não são tão importantes. Então, assim, procrastinar, ela acaba sendo muito cansativo. E o pior, como são tarefas importantes quando você procrastina, o que acontece? Você vai criando uma sensação de culpa muito grande, que é o ciclo da procrastinação. O ciclo da procrastinação, ele é terrível, terrível. Por que é terrível? Porque ele te causa uma depressão, ele te causa um mal-estar. De que forma que ele te causa esse mal-estar? Porque você não faz aquilo que tem que ser feito. Então, vamos lá, vamos se imaginar dentro de um processo. Você acordou, você sabe que tem que fazer algo que você se determinou a fazer, que você combinou com você não faz aquilo. Por quê? Porque você fica colocando outras situações para fazer. Não é que você seja preguiçoso, é diferente. Você é um cara que pensa demais, que trabalha demais, que tem muita coisa para fazer, então você tem uma tarefa A que é fundamental, só que essa tarefa A você deixa ela para depois. Por quê? Porque você vai colocando fichinhas na frente da tarefa A. E aí quando você não faz o que você tem que fazer, o que acontece com você? Sente culpa. É uma coisa natural. Você tem algo para fazer que é importante, mas uma vez, não é algo que você deve fazer, é algo que você tem que fazer. Só você pode fazer. E aí você não faz, você se sente culpado. Você procrastinou, você se sente culpado. Quando você se sente culpado, o que você faz? Você tem vergonha de você. Por quê? Porque você duvida de você. Você duvida da tua força de vontade, você duvida do teu real desejo, você duvida que você vai conseguir, que você vai alcançar aquilo. Então, quando você faz isso, o que ocorre? Você fica infeliz, que é o ciclo justamente da procrastinação. Então, vamos lá, ciclo da procrastinação. Você não faz o que tem que ser feito, você se sente culpado, porque você duvida de você. E aí quando você duvida de você, você fica infeliz, porque você sente vergonha. Faz sentido para vocês que estão aí? Tem a ver o pensamento? Você já passou por isso? Eu já passei diversas vezes, inúmeras vezes. Você sabe que tem algo que só você pode fazer, que é necessário, que depende de você, que é necessário para você conquistar algo, ou para você entregar algo, e você não consegue. Aí isso começa a te atormentar. Isso vai fazendo com que você fique feliz. Por quê? Porque você não respeita. De improdutividade, perfeito. Perfeito, Fran, é isso mesmo. Você fica com a sensação de improdutividade, né? Por quê? Porque você não se respeitou. Você não cumpriu o combinado. Então, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Inúmeras vezes. E acontece, mesmo sabendo de tudo isso, de todas essas questões, acontece. Você vive com a síndrome do Mestre dos Magos. Alguém se lembra aqui do desenho Mestre dos Magos? Anota aí e procura na internet. Mestre dos Magos era um desenho que tinha na Caverna do Dragão. Então, olá, Jéssica. Então, o que acontecia no desenho Caverna do Dragão? Os Mestres dos Magos ele aparecia geralmente no início do desenho.
E aí ele dava todo o enigma, pá, vai fazer assim, vai fazer assado, tal, e sumia do desenho, sumia. Aí o desenho transcorria, um monte de desgraça, um monte de coisa boa, ia para lá, vinha para cá, e nada desse Mestre dos Magos aparecer. No minuto final, o bendito dos Mestres dos Magos aparecia. Então, isso é um cara que eu chamo da síndrome dos Mestres dos Magos. Eu sofro disso. Eu, Almir, sofro disso. Sofro da síndrome dos Mestres dos Magos. Por quê? Porque eu deixo tudo para o último minuto, para o último instante. Vou procrastinando. Então aqui, essa live, vamos falar dessa live. Essa live eu sabia que eu ia fazer ela hoje às 19h29. E eu tenho material para fazer. Eu tenho que estudar para fazer, para ter um conteúdo bacana para vocês. Mesmo sendo um assunto que eu falo constantemente, sempre aparecem novidades, sempre você tem que implementar alguma coisa, implementar outra. E o que você vai fazendo? No lugar de pegar, quando você sofre, eu sofro da síndrome do Mestre dos Magos. Se alguém mais sofrer aí, comenta aí comigo. O que acontece? No lugar de eu pegar essa apresentação, esse estudo que eu teria, né, que agora estou fazendo para vocês, e deixar pronto para chegar aqui, tá tudo bonitinho, tudo certinho, o que eu vou fazendo? Eu vou procrastinando. Isso é um compromisso. Eu assumi um compromisso com vocês. Eu vou procrastinando. Não, daqui a pouquinho eu faço, daqui a pouco eu reviso, E na hora que eu vejo, são 19 horas. Aí sabe o que acontece? Síndrome do Mestre dos Magos. Vai dar tudo certo. Vamos resolver. E a gente resolve, lógico que resolve. Mas às vezes dá errado. A internet não funciona, você não acha o arquivo, você não acha a leitura, você não faz a impressão correta. Então, quem procrastina geralmente sofre da síndrome dos Mestres dos Magos. Então você tem que mudar isso, você tem que conseguir fazer com que as coisas que realmente devem ser feitas, que elas fiquem, né, dentro de um fichário, mas sendo feitas no seu tempo, e aquilo que realmente tem que ser feito, isso é prioridade, você tem que fazer, não pode depender de outras pessoas, não pode depender de vai dar tudo certo, porque a partir do momento que você começa a utilizar disso, vai dar tudo certo, eu vou deixar para depois, o que vai acontecer? Vai dar ruim, uma hora vai dar ruim, e aí você entra no ciclo da procrastinação, não faço o que tem que ser feito, eu me sinto culpado por isso, duvido de mim mesmo, sinto vergonha e fico infeliz. Por quê? Porque você não se respeita. Eu costumo dizer que a gente consegue viver com qualquer pessoa, até mesmo sem amor, mas a gente não consegue viver com ninguém sem respeito. Então, a partir do momento que você não respeita uma pessoa, vocês concordam comigo? Se você não respeitar uma pessoa ou a pessoa não te respeitar, você não consegue conviver. Você consegue conviver com ela até sem amor, mas sem respeito você não consegue conviver. E você, quando você faz isso, você procrastina as coisas, você está desrespeitando a você mesmo. Então, como que você vai conseguir conviver bem com você se você não se respeita? Entendeu? Quando a gente fala de procrastinação, não é só de tarefas, né? De tarefas produtivas em relação ao trabalho. A gente está falando de tudo. Aquela dieta que eu sempre vou começar, aquele treinamento que eu sempre vou começar, aquela leitura do livro que eu sempre vou começar, aquele perdão que eu vou conceder. Tudo você tem a possibilidade de procrastinar. E tudo que você deixa para depois, o que realmente tem que ser feito, você fica triste com você mesmo. Porque às vezes não dá tempo de você voltar atrás, né? Às vezes é diferente de uma live que se der alguma coisa errada, eu não apareço. Simplesmente assim. Eu vou ficar extremamente mais... Olha, imagine o seguinte, imagine eu fiz um combinado, coloquei isso na internet, na rede, e diferente de ter aqui 6 pessoas, podia ter 60, podia ter 600, podia ter 6.000, eu combinei isso com as pessoas. Né? Algumas pessoas me conhecem pessoalmente, outras pessoas nem sabem quem eu sou, mas está combinado. Lógico que se eu não aparecesse aqui porque eu procrastinei, como eu exemplifiquei para vocês, de rever o material,
de rever o conteúdo e desse algo errado, eu ia ficar muito envergonhado, não com vocês, eu ia ficar muito envergonhado comigo. Por quê? Porque eu não cumpri o combinado, não foi com vocês. Vocês não combinaram nada comigo. Eu que combinei comigo mesmo de fazer uma live para falar de procrastinação. Se eu não fizesse essa live, devido a estar procrastinando, eu ia ficar muito triste comigo mesmo. Então esse ciclo da procrastinação, ele te leva a uma situação muito ruim. Por que muito ruim? Porque você sente vergonha de você. E você vai fazer com que você sinta tristeza, e essa tristeza vai agir aonde? Nos teus sentimentos, nas tuas emoções. E isso mexe onde? Na tua alma. E aí você pensa que você não é capaz. Faz sentido? Você começa a falar, pô, eu não sou capaz de cumprir o combinado. E se você não se respeita, porque você não está fazendo aquilo que você combinou com você mesmo, você vai ficar muito triste, muito infeliz. Então a gente tem que trabalhar para diminuir essa procrastinação. E aí tem algumas dicas que eu acredito ser muito bacana, né? Primeiro, acabar com as desculpas. Eu costumo dizer que quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Tem gente, não é uma desculpinha assim, não, que aconteceu tal coisa e não deu. Estou falando que tem pessoas que são profissionais em desculpa, né? Você começa a questionar algumas situações e elas sempre têm uma desculpa excelente, principalmente naquilo de cumprir o combinado. Então a primeira coisa que você tem que aprender é isso. Se você destravar desta forma que eu estou falando para vocês vão começar a ficar com vergonha de dar desculpas. Por quê? Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido. E não é de hoje. As pessoas boas em desculpa, elas não costumam ser boas em outras coisas, somente em desculpa. Agora, uma vez que a gente entendeu isso e que isso está destravando, que você vai parar de dar desculpa e vai cumprir o combinado, e o combinado que eu estou dizendo é com você, né? Você vai começar a ter alguns insights aqui que eu quero te dar. Primeiro, essencialismo. O que é o essencialismo? É saber as tarefas que vão te levar aos teus objetivos. E aí, quando você sabe dessas tarefas, você vai fazer o quê? Você vai eliminar tudo que atrapalha para chegar aos seus objetivos. Então, a primeira coisa é você ser essencialista. Então, você só vai fazer o essencial. O que é fazer o essencial que eu quero dizer? Só vai fazer aquilo que realmente é essencial para você chegar dentro do teu objetivo. Então, eu vou falar para vocês. Eu quero muito, é um desejo muito grande meu, me tornar um bom palestrante. Então, para isso, é essencial eu estar aqui falando com vocês. Para isso, é essencial ter horas de voo, estar conversando, estar palestrando. Se eu não fizer isso, o que vai estar acontecendo? Eu não vou conseguir horas de voo e eu não vou conseguir desenvolver esse meu desejo. Então, o que é essencial para mim? Essencial para mim é estar me comunicando, estar estudando sobre comunicação, estar estudando conteúdos que sejam interessantes para passar para as pessoas. Por quê? Porque dentro do meu propósito de vida, eu quero influenciar pessoas para que elas vivam em plenitude. Então, a procrastinação é algo que atrapalha o desenvolvimento das pessoas para viver em plenitude. Então, para mim, faz todo sentido estudar. Então, é essencial para mim estudar sobre procrastinação, sobre tudo que diminui a produtividade das pessoas, levar a palavra que eu acredito para mais pessoas e me comunicar melhor. Então, isso é essencial. E tudo que interfere nesse processo de comunicação, eu tenho tirado da minha vida. Então, assim, exemplo, assistir televisão é essencial para mim dentro desse propósito? Não vai contribuir em nada. Saber da vida dos outros? Exemplo, Instagram. Eu uso o Instagram para estudar. Tem muito conteúdo bacana, de muita gente bacana. Mas para mim não é essencial saber se a pessoa foi para a praia, se a pessoa está no restaurante X, se a pessoa está... Não, eu só sigo pessoas, e isso eu também falo para vocês, até mesmo para quem me segue, se eu não estiver contribuindo com vocês, com conteúdo, não perde seu tempo vendo a minha vida. Não tem sentido. Por quê? Porque isso não é essencial para você cumprir o teu propósito, para você chegar no teu propósito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer
né? Não é uma ordem, mas a gente está falando aqui dentro desse plano mental que eu fiz para essa aula de hoje, para essa live, é você ser essencial. Você só vai deixar na tua vida situações que sejam essenciais para você cumprir os seus objetivos. Quando você fizer isso, dentro das tarefas que você realmente tem que fazer, então você tem uma tarefa que você tem que fazer. Então, para você cumprir essa tarefa, o que é essencial? A partir do momento que você só deixar as coisas essenciais para você cumprir essa tarefa, ela vai produzir muito mais. Outra coisa, diminuir a impulsividade. Você lembra que eu disse no início da live que eu sou uma pessoa muito impulsiva? Então, as pessoas impulsivas, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que é? É aquela pessoa que tem que responder um e-mail, né? Só que na hora que começa a responder o e-mail, no meio do e-mail lembra que também tem que mandar uma mensagem. Aí está mandando a mensagem e não acabou de responder o e-mail, né? Mas já está mandando uma mensagem. No meio da mensagem lembra de um vídeo que tinha que assistir porque vai contribuir com a mensagem. Aí vai lá e começa a ver o vídeo. No meio do vídeo aparece um push falando do sexo dos dinossauros. Aí aperta para ir ver o sexo dos dinossauros e entender como os dinossauros se reproduziam. Então, assim, isso é impulsividade. Você está fazendo todas essas tarefas, aí você escuta alguém conversando algo da tua sala e você quer já se intrometer no assunto porque você também acredita que é necessária a sua intromissão. Então, assim, tem que diminuir a impulsividade. Se você é uma pessoa que procrastina, tem que começar a fazer meditação. É fundamental. É fundamental você dar uma baixada nessa impulsividade, porque já está comprovado. Os monotarefas, eles são mais produtivos do que o multitarefa. Porque o multitarefa faz tudo, mas não termina nada. E olha que eu sou multitarefa, então eu sei o que eu estou falando. E aí você sofre bastante. Então você tem que fazer com que você consiga fazer uma gestão dessa impulsividade. Se você conseguir fazer uma gestão dessa impulsividade, você vai conseguir ter um resultado muito mais bacana. Por quê? Porque você vai se conectar com o agora. Você não vai se conectar com o futuro, você não vai se conectar com coisas que não são da sua conta. Né? Porque tem coisas que são da sua conta e tem coisas que não são da sua conta. Então, quando você se conecta com o agora, você... É verdade, né, Fran? Tá entendendo aí? Faz sentido para você? Quando você se conecta com o agora, é exatamente assim, eu vou ler o livro. Então, você vai ler o livro. Você se conectou com o agora. Então, você não vai pegar o livro e vai levar o celular. Por quê? Porque se você levar o celular, em algum momento... o celular vai te mandar um push, o celular vai tocar. Na hora que ele tocar, imagina, você recebe um WhatsApp e nesse WhatsApp tem lá um link para você acessar não sei o que, cotação do dólar, mas você fala, mas eu não vou viajar, mas você vai ver. E aí na cotação do dólar tem lá um cara que já vai te mandar uma outra situação e você vai vendo. E sabe o que vai acontecer com o seu livro? Você não vai ler. Por quê? Porque você está se conectado com um monte de coisa. Então, quando você diminui a sua impulsividade, você também começa a ter uma facilidade maior de se conectar com o agora. E aí, quando você se conecta com o agora, você só faz coisas que têm que ser feitas naquele momento. Você não se conecta com outras situações que vão tirar o teu foco. Tá? Além disso, você também tem uma técnica que eu acho muito bacana, que é você procrastinar entre coisas pré-selecionadas. Por quê? Porque a procrastinação, ela realmente, são pessoas multitarefas. A pessoa multitarefas, ela tem uma dificuldade muito grande de focar numa coisa só. O cérebro não deixa. O cérebro, ele trabalha justamente se sabotando. Então, o que você faz? Você vamos pegar o mesmo exemplo que eu falei. Responder a mensagem, responder o e-mail, terminar um relatório e fazer uma ligação. Você distribui apenas essas coisas que você tem que fazer, que são coisas que você tem que fazer. Você distribui como se fosse uma mesa, você distribui isso em cima da mesa, essas 4, 5, 6 coisas, porque você sabe, se você se concentrar somente em uma, não vai dar certo. Então parece uma loucura, mas você vai procrastinar
entre coisas já pré-determinadas. Isso é o que eu mais faço. Faço demais. Eu coloco para mim lá 4, 5, 6 coisas que eu tenho que fazer, que eu, né? Não é que eu devo fazer, é que eu tenho, só depende de mim. E quando eu coloco essas coisas, eu começo a procrastinar entre elas. Então eu vou procrastinar ali o e-mail, se eu não finalizar o e-mail, eu pulo para a mensagem, se eu não terminar a mensagem, eu volto para o e-mail, mas eu não saio daquele círculo. Então, desta forma, eu engano o meu cérebro. Eu falo para ele que eu estou procrastinando e ele fica todo feliz, mas eu estou procrastinando dentro de coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que executar. Quando eu faço isso, o meu dia se torna muito mais produtivo. Agora, se eu também não fechar esse leque, aí o que vai acontecer? Vai entrar a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª coisa. Aí o negócio vai se lascar e vai ser muito difícil. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procrastinar entre coisas pré-determinadas. Uma outra coisa que é extremamente legal e que vem ao encontro disso é você dividir as tarefas em microtarefas. Por quê? Porque você tem uma tendência, nós temos uma tendência em procrastinar em coisas muito grandes. Coisas grandes a gente tem uma facilidade enorme para procrastinar. Exemplo, pensa no TCC. Se você tiver que fazer um TCC, é muito grande, é muito complexo. Sabe o que o seu cérebro vai fazer? Você tá louco. Olá, Silvane. Se você tiver que fazer um TCC, você vai falar, teu cérebro, não é você? Fala, você tá louco, cara, não comece isso não. Por quê? Porque o teu cérebro, é óbvio que você não vai fazer um TCC numa noite só, né? Você vai fazer um TCC no decorrer de um ano. Só que toda vez que você pensar em fazer o TCC, teu cérebro já vai pensar, sei lá, em 200 folhas. Você vai falar, não começa isso não, não começa isso não, não começa isso não. E aí você vai deixando. Por quê? Porque realmente é muito complexo. Você lembra que a gente já conversou algumas vezes que o cérebro, ele quer fazer tudo de forma econômica, que ele foi feito justamente para economizar energia, para fazer com que você seja um mecanismo econômico. E pensar dá trabalho pra cacete. Gasta muita energia pensar. 30% a 40% da tua energia do teu dia a dia é desse lugarzinho aqui, ó. Ele é desse tamanho aqui, ó, mas 30, 40, diverge a literatura, mas vamos colocar um consenso aí de 25%, 28%. Vem daqui, ó, dessa massa cinzenta. Então, quanto mais econômico ele for, melhor é para ele. Eu não vou chamar ele de preguiçoso não, tá? Mas vou falar que ele é econômico. Então, quando você tem uma tarefa que é deixa eu colocar assim, que é deste tamanho, o teu cérebro tende a fugir dessa tarefa. Por isso que você procrastina coisas grandes. Então, o que você faz? Vamos pegar o exemplo do TCC. Hoje eu vou fazer a introdução do meu TCC. Engana o teu cérebro. Porque aí a introdução do seu TCC é pequenininha, não é um TCC inteiro. Então, se você falar assim, pensar, eu vou fazer meu TCC, o teu cérebro ele é literário. O TCC é isso aqui, é um monte de folha. Ele vai te fazer com que você procrastine. Agora, quando você vai falar, eu vou fazer a introdução do meu TCC, ele sabe que a introdução é 1 página, 2 páginas no muito. Então, ele vai fazer o quê? Não, vamos embora, vamos fazer. Então, divide as tarefas. Tudo que for muito grande, que o teu cérebro te sabotar, então você fala, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, no lugar de a gente fazer tudo, vamos fazer ele dividido, né? De micro divisões. E aí vem o seguinte, comemore. Então, quando você fizer, vamos pegar o exemplo do TCC, quando você fizer apenas a introdução do TCC, mesmo que você, não acabou seu TCC, comemore porque você fez a introdução, fique feliz. Porque desta forma você vai fazer o quê? Produzir dopamina. Isso que eu estou falando para vocês, gente, não é achismo, isso é pesquisa científica. Você vai produzir dopamina. Quando você produz dopamina, o que você tem? Uma sensação de prazer, porque você realizou algo. E nessa realização, você vai querer repetir. O teu cérebro, porra, cara, que legal, a gente terminou a introdução do TCC. Então, eu quero de novo, vamos lá fazer. Então, cérebro, agora a gente vai fazer o primeiro capítulo, ou a metade do primeiro capítulo, a metade do primeiro tópico, ou o primeiro tópico. Pô, vamos embora, porque eu quero mais dopamina. Então, por isso que a gente tem a necessidade de dividir, mas além de dividir as tarefas, deixando em micro tarefas, comemorar. Por quê? Porque o teu cérebro quer novamente aquela sensação de prazer que é fabricada pela realização quando você fabrica dopamina.
teu organismo fabrica dopamina quando você está feliz, quando você realiza algo. E teu cérebro vai querer. Você lembra? Teu cérebro, ele é viciado. Então, tudo que é neurotransmissor, dopamina, endorfina, tudo que proporciona serotonina, tudo que proporciona prazer, ele quer um repeteco. Então, microtarefas, e quando você fizer a microtarefa, você comemora. É fundamental. Isso. Oi, Lari. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Fran também, antes que ela vá embora aqui, ó. Por isso que a maior parte das nossas ações são no automático, certo? Para o cérebro economizar energia. Exato, Fran. Exatamente. Todas as nossas ações o cérebro quer automatizar. Por quê? Porque quando ele automatiza, ele economiza energia. E por isso que tudo que é novo, você sente um frio na barriga. Por quê? Porque você vai fazer com que ele tenha um trabalho maior. Pegando esse gancho que você deu, Fran, é o seguinte, imagina o seguinte, tem uma trilha numa floresta que já está pronta, tá? Uma trilha que já está pronta. Então alguém passando e formou uma trilha na floresta, tá lá. E aí você vê que aquela trilha, ela vai para frente e ela volta, né, um pouquinho mais à frente, mas ela passa paralela, tá? Então vou fazer aqui para ficar mais fácil para você. Então aqui, ó, essa é uma trilha, eu venho por ela, vou até aqui na frente e aí eu chego nessa outra trilha, ó, tá vendo que elas estão paralelas. Aí você tá aqui, ó, você fala, pô, mas se eu fizer isso aqui, é um atalho. Tá dando para entender? Então as trilhas estão paralelas, esses meus dois dedos indicadores. E aí daqui, ó, eu consigo vir para cá e fazer um encurtamento de caminho. Só que o que acontece? Para eu fazer esse encurtamento de caminho, eu vou ter que fazer uma nova trilha. Essa nova trilha, eu tenho que cortar o mato. Essa nova trilha, se eu não tiver um facão, eu vou ter que pisotear ela, eu vou ter que quebrar com a mão, ou seja, eu vou ter uma grande probabilidade de gastar mais energia naquele momento para fazer esse pedacinho de trilha do que ir até a frente. Mas uma vez que essa trilha estiver formada, esse pedacinho de trilha, eu vou economizar muitas passadas. Mas mesmo assim, o cérebro prefere fazer o quê? Ele prefere continuar andando pela trilha mais longa. Por quê? Porque aquilo ali já está habituado, aquilo lá já está no piloto automático. Ao fato que fazer essa nova trilha, ele vai ter que gastar naquele momento mais energia. Olá, tudo bom? Ele vai ter que gastar naquele momento mais energia. Então, com isso, o cérebro fala, não, vamos continuar no mesmo caminho. Então, é exatamente isso que você colocou, Fran. O cérebro ele quer economizar energia em qualquer situação. Só que você consegue já ponderar aí a quantidade de perda que nós temos decorrente a isso, de oportunidades na vida. Porque ele não quer aprender coisas novas. Ele não quer fazer com que você consiga desfrutar de coisas novas. Por isso que é uma briga constante entre o cérebro e a mente. Lembrando que o cérebro é o hardware e a mente é o software, né? Então, constantemente, vamos deixar esse exemplo, saímos um pouquinho do tema, mas acho que é muito legal, Fran. Imagina o seguinte, ó, você passa por isso, tá? A gente trabalha junto, né? Você passa por isso. Você imagina o seguinte, o teu computador lá, teu cérebro, ele está rodando com um programa, um exemplo, um Windows 8, ok? Então, o teu computador está rodando com o Windows 8, ele está funcionando bem. Só que acontece que o Windows 8, que é o software, já ficou ultrapassado. Né? O software atual hoje, exemplo, é o Windows 10. O que acontece quando você pega o software, o Windows 10, e joga no computador que está habituado e adequado ao Windows 8. Vai dar pau? Vai dar pau na CPU? Por quê? Porque o Windows 10 ele tem muito mais recurso. Ele vai exigir da máquina muito mais HD, muito mais elementos para conseguir usufruir daquele software do Windows 10. Então imagina o que acontece com a tua mente quando você começa a evoluir. A tua mente é o software. Você está aqui, você está evoluindo. Você está aqui, você está fazendo outros cursos, né, que eu sei lá de PNL e mais todas as ideias que nós trocamos, você está evoluindo. A tua mente, o teu software está evoluindo. Só que o teu cérebro, ele continua sendo um cérebro adequado para o Windows 8.
Então ele começa a falar, você tá louca? Esse processador não vai rodar, isso aqui não tá dando certo, para, vem o frio na barriga, vem as travas, vem os bloqueios, para que você está fazendo isso comigo? Você tá doido, você quer me matar? E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para ele, porque aí, com certeza, né, o criador, você não vai precisar trocar de cérebro, mas você vai ter que acionar novas trilhas mentais, você vai ter que acionar novas partes do teu cérebro que estão aí à disposição, só que não estão ativadas. Então, por quê? Porque ele é um mecanismo econômico. Então, que aí agora a gente está falando de neurociência já e de ciência. Então, a neurotransmissão dentro do teu cérebro, ela vai ter que ser acionada. Então, você vai ter que ter mais transmissores aí, mais conexões ocorrendo para que ele suporte o software que você está instalando. Mas assim, vai instalar e vai dar tudo muito certo, desde que você insista. Agora, se você deixar que ele te domine, né, o hardware domina o software, ele vai falar assim, você vai ser a mesma pessoa, você nasceu assim e vai morrer assim. É a síndrome da Gabriela lá, né, Gabriela caramba, me fugiu o nome agora. Gabriela Cravo e Canela, lá que tinha a novela, que tem um livro esqueci, agora daqui a pouco eu lembro. Mas então, que tem uma musiquinha, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. E é exatamente isso. Então, mas não é dessa forma que tem que ser. O teu software, ele vai sempre dominar o teu hardware. Essa é a lógica. Quando você começa a ter um domínio do software em cima do hardware, você vai embora. Agora, se você deixar o hardware dominar, você vai ter um problema. Por quê? Porque o teu cérebro vai dominar a tua vida. E é justamente o contrário. Quem tem que dominar a tua vida é a tua mente e não o teu cérebro, o software. Né? Então, uma vez que você entende isso daí... Jorge Amado, obrigado, Gisele. Uma vez que você entende isso daí, você começa a fazer atualizações constantes do teu hardware. Porque o teu software ele vai expandindo. O teu software vai cada vez captando mais informações, cada vez você vai tendo mais conhecimento, cada vez você vai tendo uma clareza do que está acontecendo, e cada busca que você tem, o teu software vai evoluindo e o teu hardware vai acompanhando. Agora, se você depender do teu hardware para fazer com que você desenvolva a tua mente, você nunca vai ser desenvolvido, porque da mesma forma que o nosso coração é o mesmo de 4.000 anos atrás, o nosso cérebro é o mesmo de 4.000 anos atrás. É um cérebro que foi feito para quê? Para ser econômico. 4.000 anos atrás a gente vivia dentro de caverna. Se a gente vivia dentro de caverna 4.000 anos atrás, por que eu ia ter um cérebro? O cérebro só servia para uma coisa, para sobrevivência, para reprodução e para fuga. Então, desta forma, a evolução que nós vivemos tendo vai fazendo com que cada vez mais eu exija desse software, desse hardware. E aí ele vai querendo que você congele. Tá? Agora, vamos voltar para o tema da procrastinação. Então, a partir do momento que a gente finaliza o nosso entendimento sobre procrastinação, que não é preguiça, procrastinação é muito diferente de preguiça, pelo contrário, o cara que procrastina ele tende a trabalhar muito mais do que um cara que não procrastina. Por quê? Porque o cérebro dele coloca tarefas mais simples no meio do processo para não fazer a tarefa mais complicada, para não fazer aquilo que tem que ser feito. E quando eu falo de tarefa, eu estou falando de tarefa, mais uma vez, tanto em relação à tua vida profissional, como tarefa simples, como a dieta que você nunca começa, o treinamento que você nunca começa, a leitura do livro que você nunca começa. Por quê? Porque você está procrastinando. Pessoal, estamos chegando no fim. Acredito aí que a gente conseguiu deixar bem claro, super legal a participação, principalmente da Fran aí, contribuiu bastante. E a gente vai aí batendo papo, para a gente conseguir fazer com que cada dia a gente evolua mais. Então, o conteúdo vai ficar gravado para quem não pôde participar, super bacana. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui. E eu vou começar a fazer um projeto bem bacana. Vou fazer um projeto de um pocket, Life Pocket, que é justamente lives, quase que diariamente. Fala, Dani, tudo bom, padrinho? Lives praticamente diariamente, mas de 10, 15 minutos, sempre trazendo um assunto que vai fazer com que você evolua. Por que disso? Porque eu sou bonzinho? Não, lógico que não.
porque a melhor maneira de fixar aprendizado é ensinando. Não existe fixação de aprendizado igual a você ensinar as pessoas, né? Então, assim, quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou fixando todo o aprendizado que eu estou tendo. Então, isso é a melhor coisa, e essa é a dica que eu dou para vocês também. Tudo que vocês aprenderem, repassem para os outros. Não seja egoísta de ficar somente com você. Porque a partir do momento que você tem esse egoísmo, você pode ter certeza que você não vai ter uma fixação de aprendizado. Agora, isso mais uma vez é ciência, tá? A melhor forma de fixar aprendizado é ensinando as pessoas. Pílulas de conhecimento diário. Talvez você já tenha esse nome, eu gostei desse nome. Mas a gente vai estar fazendo alguma coisa nesse sentido, com horário fixo, e aí a gente vai estar deixando esse conteúdo gravado para que a gente possa contribuir aí com as pessoas, porque isso faz sentido para mim, fazer com que as pessoas possam se desenvolver, né? Sempre levando a palavra, sempre entendendo que eu sou um mensageiro entregando cartas. Gente, foi muito bom estar aí com vocês. Muito obrigado, Fran, muito obrigado para todo mundo que esteve aí na live. E vamos embora, porque a gente está junto nessa jornada mesmo depois do fim. Fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira, mas para quem sabe, hoje para mim é segunda, né? Gente, grande abraço, brigadão por tudo. Tchau, tchau.